Muito bem, como vocês sabem, nós estamos estudando ou fazendo uma série paralela à cantata de Natal. A nossa série de Natal é Um Novo Coração no Natal. E, lógico, nós estamos falando desse momento em que nós encontramos o Evangelho de Cristo Jesus. Nós estamos falando deste momento onde a gente percebe a graça de Deus e aonde o nosso coração é impactado por essa graça. Por isso que há alguns domingos nós estamos estudando algumas perguntas que fazem sentido a este movimento. Por exemplo, no primeiro domingo nós estudamos o que é um novo coração. E tanto o presbítero Sebastião quanto o pastor Guilherme trouxeram princípios, valores e lições preciosas dessa pergunta. O que é o novo coração? Como esse novo coração acontece e o porquê esse novo coração acontece foi a segunda pergunta. Por que um novo coração? Por que nós precisamos desse novo coração? Né? A terceira pergunta é como ter um novo coração. E a pergunta, de propósito, ela era um pouco capciosa, porque você não pode fazer esforço, nenhum dos seus esforços para obter um novo coração será eficiente, porque somente quem pode te dar um novo coração é Cristo Jesus. Então, a pergunta nos conduziu a uma resposta diferente. E agora, a semana passada, nós estudamos quais os efeitos de um novo coração, e hoje nós vamos falar sobre o impacto desse novo coração. Como esse novo coração impacta a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Para isso, eu gostaria de ler com vocês Atos capítulo 9. Então, abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. Você pode também acompanhar a minha leitura com atenção, porque nós vamos ler Atos capítulo 9, do verso 10 até o verso 19a. Atos 9, de 10 a 19, não o verso todo, até o verso, aquilo que nós fazemos, a gente conseguiu dividir o versículo, né? A gente dividiu a Bíblia em versículos, daí a gente divide o versículo, mas a gente vai estudar até a primeira parte do verso 19, ok? Se você encontrou, a minha leitura aqui é na versão internacional, então não se turbe o vosso coração se você está lendo aí na revista e atualizada, porque nós vamos chegar às mesmas conclusões. Olha só o que diz o texto. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Paulo. Ele está orando. Em uma visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhes as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então, Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele voltou a ver novamente. Levantou-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Esse é o texto que a gente vai tentar demonstrar o que é esse impacto do novo coração. E a tese que eu tenho para vocês nessa manhã é a seguinte, o impacto do novo coração não é sentido somente na esfera pessoal. O impacto desse novo coração que o Evangelho traz a nós, através do Evangelho de Cristo Jesus, ele não é só uma nova vida, mas em termos pessoais, mas é visível
na influência que devemos exercer na vida dos que estão à nossa volta. Precisamos romper com preconceitos e aceitar o desafio de sermos a resposta de Deus na vida das pessoas. Eu gostaria de enfatizar o final aqui. Nós precisamos romper com os preconceitos e aceitar o desafio de sermos a resposta de Deus na vida das pessoas. Nós precisamos aceitar o desafio de sermos juntos como comunidade, mas também cada um nas suas atividades, sermos a resposta de Deus na vida das pessoas. A pergunta, então, talvez ela passa por uma reformulação. Para a gente chegar a qual é o impacto do novo coração, a pergunta, então, aqui é: como ser a resposta de Deus na vida das pessoas? Como eu e você podemos nos tornar essa resposta de Deus na vida de cada pessoa que está à nossa volta? Primeiro princípio que eu queria deixar com vocês: o novo coração é moldado e está disponível para ser usado por Deus. O novo coração ele é moldado por Deus e ele está disponível para ser usado por esse Deus de amor. Olha só o verso 10 e o verso 11 que nós lemos. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou-lhe uma visão: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Uma das coisas que talvez muitas vezes passa desapercebido, melhor dizendo, na nossa leitura, é que Ananias, ele era um homem piedoso. Ele era um homem piedoso. Tanto é verdade que em Atos 22, quando Paulo relata a sua conversão, no versículo 12, Atos capítulo 22, no versículo 12, olha o que Paulo vai dizer, olha o que Lucas vai escrever retratando a fala de Paulo. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os que viviam ali, por todos os judeus que viviam ali. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei e muito respeitado por todos os judeus que viviam ali, veio ver-me e pondo junto-se a mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante, pude vê-lo. E daí a gente vê a abordagem de Paulo e o testemunho de Paulo a respeito de Ananias. E perceba, o texto de Lucas, no capítulo 9, no verso 10, vai dizer que esse Ananias, ele era o quê? Um discípulo. Veja, se você deseja ser a resposta de Deus para a vida das pessoas, você precisa ser um discípulo. E eu queria fazer uma divisão aqui com vocês. Porque um discípulo não é uma pessoa religiosa. O discípulo não é uma pessoa que vem à igreja, que cumpre regrinhas. Não é uma pessoa que cumpre rituais. Não, um discípulo, ele tem um DNA. E quando você olha Atos capítulo 22, no versículo 12, você vai perceber que Paulo dá o DNA do discípulo. O DNA do discípulo. Perceba, esse discípulo, segundo o texto de Atos, e Ananias era esse discípulo, ele é um homem piedoso. Um homem piedoso. Sabe, na nossa cultura, a piedade, ela é meio brega. Né? Porque eu acho que talvez a gente nem sabe qual que é o significado da palavra piedoso, muitas vezes. Porque as palavras, elas caem em desusos. Né? A gente perde a noção exata do que significa isso. A palavra piedoso, ela tem a ideia principal de paixão, de devoção, de derramar, de se quebrantar.
E junto com essa ideia, vem uma disciplina. A disciplina da oração. Ananias, ele era um homem piedoso. E perceba, quando nós olhamos Atos capítulo de número 9, nós vemos que Ananias, ele tem o quê? Uma visão. Para nós presbiterianos, esse negócio de ter uma visão é um negócio que nos incomoda. Mas está na Bíblia e a gente tem que seguir o texto bíblico. O texto está dizendo que Ananias, ele teve uma visão. A maioria dos estudiosos vão dizer o seguinte, que Ananias teve essa visão provavelmente na oração da tarde ou da noite que os judeus faziam. Durante 3 vezes no dia, o judeu orava pelo menos 3 vezes ao dia em devoção a Deus. E Ananias, ele tem uma visão. E a visão que ele tem é a visão no meio de uma oração. Ananias, ele é um homem piedoso. Ele é alguém que ora. Ele é alguém que ora. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós falamos da disciplina da oração quando nós estamos passando por dificuldades. Nós estamos passando por dificuldades, nós temos aquele jargão, olha, ora que melhora, não é verdade? Ó, dá uma orada aí, né? Como se a oração fosse um esfregar de uma lâmpada mágica. Então você faz uma oração e o gênio, o Deus da lâmpada mágica surge e fala, você tem 3 desejos a serem realizados através da oração e você faz os 3 desejos. Mas a oração não é isso biblicamente falando. Esse jargão, na verdade, ora que melhora, deveria ser considerado por nós, discípulos de Cristo Jesus, uma heresia. Por quê? Porque ele leva a oração a uma esfera, a uma dimensão do pragmatismo, que você ora quando você precisa. Então, na verdade, a Deus ele se torna um grande supermercado que você precisa orar para acessar as prateleiras daquilo que você deseja. Perceberam o pragmatismo? E, na verdade, a doutrina ou a disciplina da oração, ela tem a ver com relacionamento. Um homem piedoso, um homem e uma mulher piedosos, são pessoas que se relacionam com Deus. E a maneira e o meio de graça que Deus escolheu para o nosso relacionamento com Ele é a oração. Tanto é verdade que no Sermão do Monte, que é o manual da ética do discípulo de Cristo Jesus, ele vai dizer o seguinte sobre a oração. Quando você deseja algo, ou quando você deseja orar, você deve ir aonde? No seu quarto, fechar a sua porta, em secreto, pedir o Deus que tudo vê em secreto, e Ele vai te responder em quê? Em secreto. Existe uma disciplina. Você ora para se relacionar. A pergunta que eu tenho para você é se você ora para se relacionar com Deus ou você ora para obter as coisas de Deus. O porquê você ora. Porque, veja, a resposta que você elaborar no seu coração significa a forma com que você se relaciona com Deus. E me desvenda muito a respeito da sua piedade. Se você ora para obter as coisas de Deus, deixa eu te dizer uma coisa. A sua visão a respeito da fé cristã é antropocêntrica. Você está no centro de tudo. Você está no centro do universo. Se você ora para obter, se você ora para ter as coisas, para alcançar as coisas, simplesmente se o seu relacionamento de oração com Deus é só pedir, enumerar, e são listas intermináveis, porque eu e você, diante de Deus, somos excelentes para fazermos listas.
Então a sua oração, a sua vida de oração, a sua piedade, ela é pragmática. E talvez essa oração não seja ouvida. Sabe por quê? Porque Tiago ele vai dizer o seguinte: vocês oram. Vocês lembram o que o Tiago disse sobre oração? Na sua carta? Ele vai dizer assim, vocês estão aí orando, vocês estão falando, vocês estão ruminando os seus pensamentos diante de Deus. Mas vocês oram e não recebem. Vocês oram e pedem e não recebem, porque vocês oram e pedem de qual forma? De forma errada. E qual é a forma errada que vocês oram e pedem diante de Deus? Vocês oram e pedem diante de Deus para os seus próprios prazeres, desejos. É assim que você ora? E Tiago vai dizer, se você ora assim, você não recebe. A pessoa que é piedosa, ou o discípulo que é piedoso, ele não ora dessa forma. Ele ora porque Deus é Deus. Ele ora porque ele tem saudade de Deus. Ele ora porque o salmista, ou como salmista, melhor dizendo, ele ora como salmista e dizendo, Senhor, a minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem saudades do Senhor. O meu coração tem saudades, o meu coração anseia por Ti. É assim que um homem e uma mulher piedosos, eles oram. Eles oram porque eles têm um relacionamento com Deus. Eles buscam esse relacionamento. E este relacionamento com Deus é altamente significativo em todas as esferas da vida dessa pessoa. A segunda característica que Paulo dá sobre Ananias, sobre esse DNA do discípulo, é que Ananias, ele é piedoso, mas ele não é piedoso segundo o que ele faz, ou os achismos deles. Ele é piedoso segundo o quê? Segundo a lei. Ou seja, ele tem um relacionamento íntimo com a palavra de Deus. Várias vezes eu já disse isso para vocês e eu vou voltar a repetir. Você não sabe orar porque você não lê as Escrituras. Você só aprende a orar quando você lê as Escrituras. E se você ora errado, provavelmente é porque o seu relacionamento com as Escrituras é muito distante. E perceba, você precisa entender que andar segundo a palavra não é andar segundo aquilo que você acha, aquilo que você deseja, aquilo que você busca. O DNA de uma pessoa piedosa, ou o DNA de um discípulo tem a piedade, a oração, tem a busca íntima com a palavra, e uma última coisa. O texto de Atos, capítulo 22, no versículo 12, diz que Ananias, ele era piedoso, ele andava segundo a lei, e ele tinha o quê? Boa reputação. Boa reputação. E aqui eu queria falar para vocês, talvez, porque muitas vezes quando a gente fala de boa reputação, você vai pensar assim, lá vem aquele discurso moralista da igreja. Porque boa reputação é você ter uma casquinha bonita, né? Você ser bonitinho por fora e ser apreciado pelos outros. Eu vou dizer para você que isso não é uma verdade. Boa reputação, dentro da questão bíblica, tem a ver com integridade. Tem a ver com integridade. Deixa eu mostrar para vocês uma realidade a respeito disso. Abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 9. E eu vou trazer um exemplo bíblico. A partir do verso 3. 1 Reis, capítulo 9, é Deus respondendo à oração de Salomão. E olha o que Deus vai dizer.
Ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim, consagrei este templo que você construiu para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus reis, os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças, versículo 5, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai, quando lhe disse, nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Deus ele faz uma afirmação no verso de número 4, sobre integridade. Se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi. Pergunta. Davi era íntegro? Sim ou não? O presbítero está dizendo o seguinte, que era o homem segundo o coração de Deus. Ele está recitando uma afirmação bíblica. Davi, o homem segundo o coração de Deus. E aqui o próprio Deus, não sou eu. Segundo o texto de 1 Reis, o próprio Deus está dizendo o quê? Que Davi era o quê? Integridade tem a ver com não pecar? Deixa eu te perguntar, Davi pecou? E muito, né? E muito. E muito. Vamos lá comigo. Não, esqueça Davi com Betseba. Porque toda vez que alguém pensa em Davi, sempre lembra da coitada da Betseba, do problema com a Betseba. Mas por que Davi não construiu o templo? Você se lembra? Por que Deus proibiu Davi de construir o templo? Por quê? Porque a mão dele derramou sangue mais do que deveria. Davi era um homem extremamente violento nas guerras. Extremamente violento. Davi era impiedoso com os seus inimigos. E por isso Davi não pôde construir a casa ou o templo que tanto ele almejou, por quê? Porque ele fez mais do que Deus pediu para ele fazer nas guerras. Ele fez mais. E daí ele não constrói. Davi, ele pecou? Sim ou não? Integridade tem a ver com não pecar? Integridade tem a ver com o quê? Quando eu falo essa pessoa ela é íntegra, o que eu estou falando? Eu estou falando com uma casca, com uma máscara que a pessoa coloca para vir à igreja, para se apresentar à sociedade, é os nossos personagens na sociedade. É sobre isso que eu estou falando? Ou quando eu estou falando de integridade, eu estou falando de honestidade de coração. Uma das coisas que Davi, ele era, e talvez por isso ele é considerado o homem segundo o coração de Deus, porque diante de Deus, Davi era o quê? Honesto. Quando Davi era confrontado, quando Davi é confrontado com os seus pecados, ele faz o quê? Ele se arrepende. O arrependimento é uma marca no coração de Davi. Então, integridade, ter uma boa reputação diante das pessoas, dentro de um mundo conturbado, não significa que a gente não vai errar. Não é um peso, não é um discurso moralista. Significa que você é honesto. E quando você erra, você faz o quê? Você assume que você errou. Sabe qual que é o problema da nossa sociedade? É que na nossa sociedade a gente não assume os nossos erros.
não assumimos nossos erros. O político rouba da população. E ele tem a coragem de dizer que ele é a alma mais honesta do país. Eu sou a alma mais honesta do país. E sabe qual que é o problema? O problema não é ele dizer que ele é a alma mais honesta do país. O problema é nós engolirmos isso como normal. É nós nos acostumarmos com a impiedade. E quando nós nos acostumamos com a impiedade do outro, sabe o que acontece comigo? Comigo, eu me torno igual a ele. Então veja, a falta de integridade na nossa sociedade, a falta de honestidade na nossa sociedade, tem maculado o povo de Deus. E o grande problema não é porque a gente está errando. O grande problema, meus irmãos, é que nós não estamos nos arrependendo. O problema não está que você está errando, que você pecou, que você falhou, que você tropeçou. Nós vamos cair, nós vamos tropeçar, nós vamos errar. Isso é do nosso DNA. Nós nascemos em pecado, nós continuamos pecando. Apesar da graça de Cristo, nós erramos. Mas o problema é que nós não estamos nos arrependendo. É esse o problema. Integridade bíblica tem a ver com arrependimento. Tem a ver saber que você erra, que você falha, e você precisa pedir perdão. Perceba, Davi, ele orava? Davi orava. Davi escreveu os salmos mais lindos que nós temos nas Sagradas Escrituras. Davi, na verdade, ele nos ensina a orar. Davi, ele tentava viver segundo a lei de Deus. Ele tentava viver segundo a lei de Deus. Davi, ele lia as Escrituras. Davi, ele buscava. Davi, então, ele era íntegro. Porque diante do pecado acusado, diante do esclarecimento do pecado, e é o que acontece com Betseba. Quando o profeta Natã expõe Davi e o seu pecado, o que ele faz? Se arrepende. Ele se arrepende. Sabe qual que é o nosso problema? Quando um irmão chega para você e expõe o seu pecado, você vira a cara para ele. Você fica bravinho, você fica ofendido. Sabe por que você fica ofendido? Porque você é a alma mais honesta deste país. Por isso que você fica ofendido. Você fica ofendido porque você é a alma mais honesta deste país. Porque eu só fico ofendido quando eu acho que aquilo que estão me acusando não está segundo as palavras de Deus. Veja, pessoas íntegras são aquelas que, mesmo em meio às imperfeições, não são subjugadas pelo pecado, mas continuam buscando a Deus com intensidade através da oração e da palavra. Pessoas íntegras são aquelas que, mesmo em meio às imperfeições que nós temos, dos pecados, nós não somos subjugados, nós não desistimos, mas nós continuamos buscando a Deus com intensidade através da oração e da palavra. Segundo princípio de um coração que impacta aqueles que estão ao seu redor. Um novo coração é obediente, mesmo quando tudo parece loucura. Olha só
o verso de número 11. O Senhor disse a Ananias: vá à casa de Judas, e eu acho que Deus, na sua soberania, ele tem muito humor, né? Muito humor. Aonde Ananias é enviado à casa de quem? De Judas. Judas é o mesmo nome do homem que traiu quem? Jesus. Daí, eu na hora que eu estava lendo, falei assim, não, mas Deus está de brincadeira com Ananias, né? Deus está mandando o cara para a casa de Judas para encontrar quem? O Saulo. E calma aí que a gente vai ver. Olha o que o texto diz. Vai à casa de Judas, na rua chamada direita, porque um homem de Tarso, chamado Saulo, espera por você lá, diz Deus a Ananias. Daí Ananias, no verso 13, responde para Deus. Olha o que Ananias diz. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Senhor, tu está me mandando na casa de Judas encontrar o Saulo. E eu tenho ouvido todas as coisas que ele tem feito de mal aos santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam o teu nome. E Ananias aqui, ele deu uma amenizada no que Paulo pretendia fazer. Porque veja, o texto de Paulo, capítulo 9, verso 1, diz, Saulo ainda respirava ameaças do quê? De morte contra os discípulos do Senhor. Ananias está dizendo que Saulo vai lá prender. Mas o verso 1 fala das intenções reais de Saulo. Saulo, ele respirava ameaças de morte contra os discípulos. Deixa eu te perguntar. Você iria encontrar alguém que deseja a sua morte? Não parece loucura o que Deus está fazendo com Ananias? Perceba, um homem piedoso que é moldado para servir a Deus e deseja ser usado por Deus. Deus aparece para ele e diz, vou te usar. Vou te usar. Deixa eu te usar da seguinte forma. Vai encontrar o cara que quer te matar. Confortável, né? O que vocês acham? Simples. Tranquilo. Muito fácil de fazer. Não é isso que o texto está nos mostrando? É essa a realidade. Mas veja uma das coisas. Existe um imperativo. Vá à casa de Judas. E para mim, quando Deus dá esse imperativo nas nossas vidas, de ir, é para tirar a gente da zona de conforto. Ananias, um homem piedoso, que buscava fazer a vontade de Deus. Ele é retirado da zona de conforto dele para ir aonde? À casa do homem que deseja matar os cristãos. Meus irmãos, sabe de uma coisa? Servir a Deus significa sair da nossa zona de conforto. Parece loucura, mas é isso. Qual é a zona de conforto de Abraão? Ou Abrão? Gênesis 2. Ficar na casa dele. Ele tinha a vida ganha. Ele era um homem rico. Deus aparece para aquele homem rico. E ele diz o seguinte, sai da tua casa. Sai do meio da tua parentela. E olha, vem comigo, porque eu vou te mostrar o lugar que você deve ir,
Mas Deus não dá o endereço, Deus não diz qual é a rua. Para Ananias foi mais fácil, Deus colocou ali o endereço. Deus deu o GPS completo para onde ele deveria ir. Mas para Abraão ele não dá. Ele diz, vem e segue-me. Vem e segue-me. E ele tira aquele homem da zona de conforto. E aquele homem que é tirado da zona de conforto, ele começa a seguir a Deus, e perceba, não tem romance nas Sagradas Escrituras. Ele vai enfrentar perigos, desafios, imensos, imensuráveis, porque ele estava seguindo a Deus. Sabe qual que é o problema da classe média? Nosso problema? Nós adoramos um sofá, não é verdade? Nós adoramos um sofá. Nós adoramos um ar-condicionado. Semana passada nós estávamos aqui no salão social, aquele calor. Eu estava com a minha voz gritando para tentar falar com vocês, agora eu estou aqui tranquilinho, ar-condicionado, microfone. Tudo bem que os nossos bancos ainda não são aqueles bancos, mas chegaremos lá. Chegaremos lá. Nós adoramos o quê? Conforto. E nós detestamos sair da nossa zona de conforto. Perceba comigo. Olha só o que acontece em casa. Zona de conforto. Chego, depois de um dia de trabalho, em casa. Sento no meu sofá. E o meu corpo relaxa. Sabe quando até a alma senta assim? Até a alma sentou, relaxado. Zona de conforto. A única coisa que você quer naquele momento é que Jesus chegue. Não é? Jesus, pode ser agora. Para eu não me levantar mais desse sofá. E daí, neste momento que você está ali, vislumbrando o terceiro céu, uma experiência sensorial tremenda. A sua esposa chega e diz, vem me ajudar. Passa-se 1 minuto na sua mente com toda a história da sua vida, pensando aonde foi que eu errei. E tudo isso acontece porque você foi convidado a sair da onde? Da sua zona de conforto. Eu não vou falar das outras coisas, porque minha esposa está presente aqui e eu não quero complicar meu casamento. Mas veja, é fora da zona de conforto que nossa fé é aprimorada e os nossos princípios são o quê? São fixados. É fora da zona de conforto. Ananias, ele cresceu em fé quando ele sai da sua zona de conforto. Abraão, ele cresce em fé quando ele sai da zona de conforto. Moisés, ele cresce quando ele sai da sua zona de conforto. Davi, ele cresce quando ele sai da zona de conforto. Ora, se você não deseja crescer na sua fé, fique aonde você está, por favor. Se você não deseja crescer, mas se você quer e deseja crescer, vá, saia, ouça. Aceite o convite que Deus está fazendo para você. Terceiro e último princípio. O novo coração sempre age, não baseado nas nossas especulações, mas na sabedoria de Deus. Um coração, ele sempre vai agir, não baseado nas nossas especulações, mas baseado aonde? Na sabedoria de Deus. Veja só, verso de número 17. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho,
Por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheia do Espírito Santo. Você já parou para pensar que você não vê Ananias batendo na porta, você não vê Ananias cumprimentando as pessoas, você vê Ananias indo direto no Saulo, né? Ele tá focado no que ele está fazendo. Mas veja o que o texto está dizendo. Muitas vezes, nós agimos através das nossas especulações. Especulação de Ananias. Nós já lemos o verso, mas eu vou reler com vocês. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. Especulação. Ele está ouvindo o que os outros estão dizendo. Deus dá uma missão para ele. Deus fala diretamente a Ananias o que ele deve fazer. E aqui o nosso herói, como todo ser humano, tem os seus defeitos. O nosso herói, como todo ser humano, tem as suas sombras. E aqui a Bíblia deixa bem claro qual é a sombra de Ananias. Ele chega e fala assim: olha, Senhor, tá bom, o Senhor está dizendo. E eu tá assim, não é todo dia que a gente tem uma visão de Deus, né? Então, ele está vendo, ele está tendo essa visão. E no meio da visão ele tem um momento de especulação, de falar com Deus: ó Deus, o negócio é o seguinte, tudo bem, eu vou fazer, mas o boato, as notícias que chegam sobre este homem são complicadas. E daí o texto bíblico vai dizer o seguinte: sabedoria de Deus. Mas o Senhor disse a Ananias, especulação humana, o que eu sei, sabedoria de Deus, aquilo que está oculto aos meus olhos. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Ananias, ele vai agir baseado no quê? Naquilo que ele sabe a respeito de Saulo, ou naquilo que Deus diz o que vai fazer? Qual é a ação de Ananias? Vamos? Não é uma pergunta retórica. Estou falando com vocês. Vocês estão falando comigo. Eu vou acabar mais cedo, inclusive, meus irmãos. Olha só que beleza. Como você age? Você age baseado nas suas especulações, naquilo que você sabe, na sua visão limitada das coisas, ou você age baseado na sabedoria de Deus, na forma como Deus fala e age a respeito das coisas? Como você age? Então deixa eu confessar para vocês aqui. Muitas vezes, eu estou agindo baseado naquilo que eu sei. Só que qual é o problema de eu agir baseado naquilo que eu sei? Quando eu estou agindo somente baseado naquilo que eu sei, eu não experimento o que Deus está fazendo. Veja, se Ananias, eu estou pondo um C aqui, se Ananias ouve mais o seu coração do que a voz de Deus, e diz assim: Deus, obrigado por tudo que o Senhor fez até aqui, eu vou continuar sendo piedoso, eu sou um presbiteriano e eu acredito que uma vez salvo, salvo para sempre, então não vou cumprir essa missão. Livre agência. Vou cruzar os meus braços e vou ficar aqui. Quais são os cenários? Deus ia usar Saulo? Deus ia usar Saulo. Deus ia usar outra pessoa para ir até Saulo? Deus ia usar outra pessoa a ir até Saulo. Quem perdeu? Quem perderia se não fizesse aquilo que Deus pediu para ele fazer? Então deixa eu te dizer uma coisa. A única pessoa que perde,
ao não seguir os conselhos de Deus é você. Você é a única pessoa que perde. Não pensa que Deus fica na eternidade lá pensando assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Fulano disse não para mim, não vai, não vai. Não pense que Deus fica triste com você. Não pensa. Quem está perdendo de experimentar a graça, o amor e o mover de Deus é você. É somente você. Então, e o se aqui tem que ser frisado, Ananias não vai, Deus usaria outros meios para atingir Saulo, outras pessoas. E Ananias seria a única pessoa na história que perderia o mover de Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa séria. Se Deus tem falado ao seu coração, e você tem relutado, a única pessoa que está perdendo é você. A única pessoa. Está claro isso? A única pessoa que perde é você. Ananias, ele vai então e ele fala com Saulo, e olha só o que acontece. Ele diz o seguinte: irmão Saulo. Ananias diz o seguinte: Saulo, você pertence à minha família. Você está querendo me matar. Isso é uma verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa. Você pertence à minha família. E Saulo, através da vida de Ananias, vai encontrar a graça da aceitação. Saulo, antes mesmo de amar alguém, ele é amado. É assim que a graça age. A graça age antes mesmo de você amar a Deus, Deus já te amava. E Saulo já era aceito. E isso vai ficar evidente na história de Saulo. Uma segunda coisa é que Saulo é perdoado por tudo aquilo que ele fez. Diz o texto em Atos capítulo 8 que Saulo consentia na morte de quem? De Estevão. E neste momento, então, Saulo está sendo perdoado. Perdoado. E a graça, ela perdoa uma multidão de pecados. A graça, ela passa por cima dos nossos pecados mais terríveis. É por isso que o N.T. Wright, quando escreve a biografia de Saulo, ou de Paulo, melhor dizendo, ele vai dizer o seguinte: irmão Saulo, começou Ananias. Irmão? Sim. Desde o início, a começar do ensino do próprio Jesus, os membros desse estranho novo grupo consideravam um ao outro uma família. Em um mundo onde família significa muito mais do que a maior parte das culturas ocidentais atuais. Mesmo antes de Saulo ter sido batizado, Ananias o reconheceu como parte integrante do que os antropólogos chamam de um grupo de parentesco fictício. Porém, sobretudo, por causa da obra de Saulo, esse parentesco seria estendido a uma companhia muito mais ampla, criando sérios problemas no caminho, mas sempre fazendo a mesma afirmação forte. Não há mais judeus ou grego, não há mais escravo ou livre, não há mais homem ou mulher. Todos vocês são um em Jesus, o Messias. Paulo escreveu essas palavras pelo menos 15 anos depois da sua experiência com Ananias. Mas a verdade que elas expressam já estava contida na saudação que ele recebeu. Irmão Saulo. A única pessoa que perde ao ouvir a voz de Deus e não obedecer é você. Ananias teria perdido.
mas a piedade dele, a paixão e o amor que ele tinha pelo Deus verdadeiro o fez reconhecer isso. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a abaixar a sua fronte e comigo orar. Pai, nós estamos na Tua presença, nós queremos bendizer o Teu nome, Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra, Deus, por essa experiência que nós temos em Cristo Jesus. Uma experiência viva e transformadora. Que o nosso coração, Senhor, seja moldado pelo Senhor. Que o nosso coração, Senhor, seja um coração de discípulos, apaixonados, transformados, reorientados pela Tua graça. Que nós possamos sair da nossa zona de conforto, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nas nossas falhas. Nos ajuda, Deus, nas nossas imperfeições. Nós queremos Te pedir que a Tua graça, Pai, possa superabundar nessa manhã em nosso coração. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Deus os abençoe até às 18h30, quando nos encontramos novamente.